Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu vou falar um pouco sobre The Joy Luck Club da Amy Tan, livro e filme. Bem-vindos! Então hoje eu quero conversar com vocês sobre The Joy Luck Club da Amy Tan, um livro incrível, gente. Eu adorei tudo nesse livro, eu adorei a história, eu adorei os personagens, eu adorei a maneira que ela escreve, eu adorei a estrutura do livro, eu adorei tudo. Esse livro aqui é incrível, é imperdível mesmo. É porque esse livro foi escrito em 1989, foi adaptado para o cinema em 1993, o screenplay é da própria Amy Tan. Foi adaptado para o teatro em Nova York e não foi traduzido para o português. Então, eu não sei porquê, qual que é o motivo. O livro que foi traduzido para o português da Amy Tan, esse aqui, que é o Vale do Encantamento, que eu li logo depois que eu acabei de ler o The Joy Luck Club. E, assim, é um bom livro, mas não chega aos pés do outro. Esse aqui eu não sei, acho que é um dos últimos livros dela, eu tô chutando também, agora já não sei. Mas esse aqui com certeza foi o primeiro. Então, assim, é um livro bom? É, mas é um livro mediano para baixo, vamos dizer assim. Enquanto esse aqui, não, esse aqui é um livro imperdível. Bom, e aí qual que é a história do livro, né? Ele conta a história de 4 mulheres chinesas que na primeira metade do século XX saem da China e vêm para os Estados Unidos, aqui na região de São Francisco. E essas 4 mulheres formam novas famílias, com filhos, e cada uma delas tem pelo menos uma filha. E esse livro conta isso, a história dessas 4 chinesas e das 4 respectivas filhas americanas. E pelo pouco que eu li da biografia da autora, parece que ela tirou muita coisa da história da família dela para colocar nesse livro aqui. E ela também é conhecida por explorar bastante o relacionamento entre mães e filhas. E nesse livro ela faz isso assim com uma maestria incrível. Eu queria destacar 2 pontos desse livro que eu acho que são relevantes ou foram relevantes para mim, né? O primeiro, que em se tratando de relacionamento de mãe e filha, você já pode esperar um certo conflito, um certo choque, né? E nesse caso aqui, vai ter isso, né? Os conflitos de adolescente com a mãe e tudo mais, mas vai ter também o conflito e o choque das culturas. Quer dizer, as filhas são americanas, nasceram nos Estados Unidos, são educadas à maneira norte-americana, mas elas são filhas de mães chinesas. Então, essa mistura de culturas é bem explorada. Ela mostra o conflito que há nessa mistura das mães achando que as filhas são americanas demais e as filhas achando que as mães ainda mantêm muito da cultura chinesa. E aí elas não conseguem se entender, a começar pelo próprio idioma, porque a estrutura do idioma chinês, isso tanto o mandarim quanto o cantonês, pelo que eu sei, né, dos dois, a estrutura desses idiomas é um pouco diferente da estrutura do inglês. O inglês, assim como o português, para formar uma frase a gente precisa de sujeito, verbo e predicado, no geral, né? Então, por exemplo, ela é bonita, que é o sujeito, o verbo e predicado. Em inglês também você tem essa mesma estrutura, she's beautiful. Então, a mesma estrutura. Já nesses 2 idiomas chineses, não. Você não precisa do verbo. Você pode dizer ela bonita e a frase está correta. Aliás, as frases são feitas assim. Podem ser feitas sem verbo. Então, a tendência de quem chega num novo país
e aprende um novo idioma não formalmente, aprende no dia a dia, isso é uma tendência natural, tá? É você pegar a sua estrutura gramatical e formar frases com as novas palavras que você está aprendendo. Então, o que essas chinesas faziam é formar frases e se comunicar em inglês usando a estrutura chinesa. E aí, essa estrutura ficou conhecida como Broken English, quer dizer, é um inglês quebrado mesmo. E essa barreira do idioma acaba fazendo com que elas não se comuniquem 100% e também acaba fazendo com que as filhas tenham vergonha das mães por causa desse Broken English. E o segundo ponto que eu achei interessante destacar nesse livro é que os filhos geralmente acham que a vida dos pais, do pai e da mãe, começa no momento em que eles nascem. Então, quando eles são pequenos, até adolescentes, assim, eles não param para pensar que os pais tiveram vida antes deles nascerem. E no caso dessas chinesas aqui, elas tiveram muita vida antes de terem essas filhas. E essa temática é muito explorada no livro. Essa vida que elas tiveram antes das filhas nascerem e que as filhas não conhecem essa história porque as mães nunca contaram para elas sobre isso, por um motivo ou por outro. Bom, dito tudo isso, né, vamos à história. Essas 4 chinesas são amigas e elas formaram esse The Joy Luck Club, onde elas jogam Mahjong, que é um jogo chinês. Eu só conheço o Mahjong digital, eu não sei as regras, sei algumas coisas. Então elas sempre se reuniam para jogar e elas criaram esse clube. Uma delas, logo no início do livro, a gente já sabe que ela morreu. Então essas outras 3 mães chamam a filha dessa amiga que morreu. E aí durante a reunião delas, elas vão contar para essa filha que antes de morrer a mãe tinha um desejo que a filha cumprisse. E as 3 amigas ficarem encarregadas de contar isso para a filha e de fazer com que ela cumprisse esse desejo da mãe. E eu até anotei aqui a estrutura do livro, porque o livro é estruturado como se fosse um jogo de Mahjong, uma partida. Então o livro tem 4 partes divididas em 4 sessões. Então cada parte tem 4 sessões e o Keeper faz 16 capítulos. E em cada um desses capítulos, as mães e as filhas contam as suas histórias, são pequenos contos dentro do romance. E cada uma dessas histórias está sempre precedida por uma parábola, que é uma característica do jogo. E o que eu mais gostei desse livro é que esse não é um livro de história. Então ele não conta a história de uma maneira formal, né, documentada. Esse livro também é diferente de um romance histórico, né, que você faz uma pesquisa histórica sobre alguns acontecimentos históricos e coloca um romance ali no meio. O que essa escritora fez, e ela conseguiu contar parte da história, parte da cultura daquela época, daquela determinada faixa de tempo, conta através da história e do cotidiano e da vida simples do seu povo, de 4 pessoas, 4 mulheres. E ela conseguiu passar a cultura, as tradições, a condição da mulher, a condição da família e as consequências do conflito entre países. Então, para mim, o livro, entre várias coisas que foram importantes na leitura, essa foi uma delas. Eu consegui conhecer parte da história da China que eu não conhecia através da história desses personagens que são extremamente reais. E agora vocês conseguem entender por que eu adorei o livro, depois de toda essa descrição, né? E por que eu gostaria que todo mundo lesse, todo mundo tivesse acesso a essa leitura. E também acesso ao filme, porque o filme é muito bonito.
Então o roteiro foi escrito pela Amy Tan, então ela foi relativamente fiel ao livro. Tem só uma história de uma das chinesas que ela mudou bastante, mas isso não assim, não é em detrimento do filme de maneira nenhuma. O filme continua sendo muito bom, plasticamente muito bonito, as histórias são contadas de uma maneira muito bonita, os atores são excelentes, mostra bastante da cultura chinesa, mostra bastante da cultura chinesa nos Estados Unidos, como que as famílias interagem, o resultado dessa interação, né, nas filhas. Então é um filme muito bonito, emotivo, dá para dar uma choradinha no final. Eu gostei dos dois e gostaria que vocês assistissem e curtissem também. Assim como eu gostaria que vocês, se gostar, curtissem esse vídeo, fizessem seus comentários do filme, do livro, né, da autora, se vocês conhecem, deem as suas sugestões, as suas opiniões, que esse canal foi criado para isso, para poder trocar ideias sobre livros, fazer comentários, né, e trocar experiências das nossas leituras, tá bom? Então, boa semana para vocês!